Olá, hoje eu vim falar com vocês sobre holding familiar. O que é esse sistema de holding familiar? Mas antes, deixa eu voltar um pouquinho para falar sobre a carga pesada, caríssima, que é o inventário. Todos vocês que têm mais de 55 anos vão saber do que eu estou falando, que a gente já fica preocupado em deixar os bens, a herança, para os filhos. E esses filhos são pessoas que a gente ama mais do que a si próprio. Então a intenção é deixar esses bens de modo que ele possa usufruir no futuro após a partida dos pais, de modo sem ter nenhum ônus com isso. Porque quando você é jovem, você pensa que você não vai morrer, que você é imortal. Só a partir dessa idade as pessoas vão tomando consciência e falam: opa, não posso levantar a mão, senão São Pedro me puxa. E quero deixar tudo certinho para os meus filhos. Mas no Brasil, a gente tem como costume fazer doação em vida ou o testamento. Mas isso não resolve o problema dos seus filhos. Você vai deixar uma herança maldita para eles no futuro, para eles terem que pagar o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa Morte e Doação, sobre o valor dos imóveis ou do imóvel que vocês vão deixar para eles, sobre o valor de mercado, o valor atualizado. Sendo que, como você pode escapar dessa carga do inventário? Mesmo fazendo o testamento. O testamento, obrigatoriamente vai ter que passar por uma autorização judicial de validade do testamento, para depois, se tiver filhos maiores e capazes, poder fazer no cartório. Então o custo com advogado é maior, o custo com cartório é maior, o custo com imposto é maior, tudo é maior. E a gente quer deixar o melhor para os nossos filhos. Mas o sistema de holding familiar, você consegue, de certa maneira, driblar de forma lícita todo esse percalço que você teria que passar pelo inventário. Com o advento da Lei 6.404 de 1976, então, portanto, essa lei tem 45 anos, e é pouco usada no Brasil, pouco conhecida, porque temos poucos profissionais que falam a respeito de holding familiar. Eu vou falar mais de holding familiar, mas eu quero dizer, a princípio, que a holding familiar é um sistema onde você retira da pessoa física os imóveis e traz para dentro dessa pessoa jurídica, que é a holding familiar, numa célula cofre, que é uma espécie de blindagem do patrimônio. E você vai trazer esses imóveis pagando muito mais barato o imposto, muito mais barato no cartório, muito mais barato para o advogado. Então você vai ter uma economia absurda, chegando até 80% do seu patrimônio. É isso mesmo. Isso é muito usado fora do Brasil, mas aqui no Brasil, apesar de ter 45 anos, a lei ainda é pouco conhecida e pouco usual. Desta forma, você criando uma holding familiar, você já vai deixar tudo pronto lá na frente, depois da sua passagem, depois da sua morte, tudo limpo, legalizado, sem nada para os seus filhos pagarem. Vai receber os bens limpos, sem nenhuma pendência. E ainda, se por um acaso você, no decorrer da sua vida, sofreu alguma ação judicial, uma ação de execução, os seus bens vão estar lá dentro da holding. Os bens não vão ser mais de vocês, os bens vão ser lá da holding. Então é pouco provável que seja alcançado os seus bens com relação a qualquer tipo de execução, exceto uma fraude à execução, que é óbvio que não é coisa certa de se fazer. Mas através dos meios lícitos nós temos essa holding familiar. Voltarei a dar mais detalhes, mas pense, é um modo inteligente de você resguardar seus bens com 100% de garantia para os seus herdeiros. Muito mais barato, mas é muito, não
não é pouco, é muito mais barato. Isso aqui no Brasil está começando a crescer agora e lá na frente o inventário vai ser letra morta de lei, não vai existir mais, porque comparado o inventário com uma hold familiar é uma diferença absurda, muito grande. Mas no próximo vídeo a gente fala mais. Até lá, um grande abraço.